Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: a religião obriga os gentios a viverem como judeus. Isso mesmo. A religião, o sistema religioso, os ensinos da teologia levam o povo gentil, levam os seus fiéis que são gentios às práticas da maldição da lei de Moisés. Gentios que não tiveram lei, mas que frequentam esses lugares chamados igrejas, são obrigados a praticar obras da lei. Sendo assim, estão desfazendo o escândalo da cruz. Quando alguém pratica alguma obra da lei, dízimo, batismo, jejum, subir monte, descer monte, apresentar criança, estão negando, estão profanando o sangue da cruz, o escândalo da cruz, o sacrifício da cruz. Leia Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É assim. Então, este versículo é só uma base para o que eu vou falar. Não é assim, não é isso que acontece dentro desses lugares chamados igreja. Não é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Paulo e Pedro, os dias de hoje. As pessoas estão fora, elas são viciadas no álcool, no cigarro, na prostituição. Aí, elas são levadas para dentro desses lugares que chamam igrejas. Estava fora, estavam sendo os eleitos, os que são eleitos de Deus, mas que a carne está ativada, estão praticando obras da carne. Mas estão livres, têm um livre-arbítrio. Quando, porém, um desses entra para dentro do curral, para dentro do aprisco, para dentro de algum templo, começam a viver debaixo de maldição. Fora estavam praticando, transgredindo a carne, obras da carne. Cai para dentro desses lugares chamados igreja, que na verdade são alçapões, são arapucas, pronto. A pessoa se torna um maldito, porque começa a viver como judeu. Foi-se a liberdade, acabou a liberdade que havia. Lá dentro ela não vai fumar, lá dentro ela não vai beber, lá dentro não vai prostituir, lá dentro não vai fazer um monte de coisa. Porém, vai praticar o dízimo, maldição da lei, vai ser batizado numa piscina, maldição da lei, que é a lei da purificação. Quando tiver filho, vai apresentar o filho, colocar o filho debaixo de maldição. A vida da pessoa mudou o quê? O que mudou? O pai disciplinava antes. A pessoa se arrependia. E dentro desses lugares que a pessoa acha que está na casa de Deus, mas na verdade está debaixo de uma maldição. Sendo obrigado com rituais, cerimônias. A religião obriga os fiéis, que são gentios e não têm lei, a viverem como judeu, fazendo com que essas pessoas pratiquem obras da lei. E assim se tornam malditos para Deus. Se tornam pessoas profanadoras do sangue de Cristo. Saíram da transgressão da carne e veio para uma coisa muito mais pior. Jesus disse: fariseus, raça de serpente, vocês quando fazem um prosélito, ou seja, quando vocês fazem um convertido, este convertido vocês qualificam ele a 2 vezes mais merecedor do inferno, ou seja, da morte, da sepultura. Assim é a religião. As pessoas fora desses lugares, vou ser repetitivo, eles estão na transgressão da lei, ou na transgressão da carne, que essa pessoa viva 20, 30, 100 anos de idade. Viverá, se ele for um eleito, sempre na disciplina do Pai. mas pelo menos não estão profanando o sangue de Cristo.
não estão pisando no sangue de Cristo. Porque, como a sã doutrina ainda não chegou ao conhecimento dessas pessoas que estão transgredindo a carne, o Espírito, a igreja gloriosa de Cristo, que é o Espírito, está pronto, se essa pessoa for um eleito. Então ele vai colher a disciplina da carne. Agora, quando a religião faz um prosélito, faz um desses convertido, o qualifica a 2 vezes mais maldito, mais transgressor, porque ele começa a transgredir a lei, coisa que nem existe mais. Ele volta para as trevas. Ali dentro, ele fica praticamente impedido de ouvir falar da sã doutrina. Porque passa um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, a mente dessa pessoa é cauterizada. A mente dessa pessoa, que outrora era um transgressor da carne, ela fica com a sua mente engessada. Não entra mais nada. É o caso quando nós, que falamos da graça, pegamos um evangélico, principalmente um pentecostal, e você fala 1 ou 2 versículos da sã doutrina, é um escândalo para eles. O negócio deles é diabo, é pombagira, é tranca-rua, é 10%, é escravidão, é estar dentro da sua arapuca todo dia. Todo primeiro domingo é profanar o corpo espiritual de Cristo, porque eles dizem que um pedaço de pão é o corpo de Cristo. Eles profanam o sangue de Jesus, dizendo que aquele suco é o sangue de Jesus. Então veja como fica grave a vida dessa pessoa. Enquanto está fora da arapuca, é guiada, é levada, é repreendida por Deus. Ela tem o arrependimento. Quando ela está dentro de um lugar desse, ela acha que ela, dobrando o joelho, ela acha que ela fazendo jejum de um dia, uma semana, jejum de Daniel, acha que está sendo purificado. Não está. Pelo contrário, é uma candidata a 2 vezes mais de sofrimento do que aquele que estava lá fora. O que está lá fora participa de uma festa, abraça seus familiares, abraça seus amigos, não condena o seu próximo por estar dançando um forró, dançando um samba. Não. Quando ele entra para dentro de uma arapuca dessa, dentro de um alçapão desse, acabou, já era. Aí ele começa a acusar todo mundo. O homem está de bermuda, a mulher usa brinco, usa batom. O vizinho dele foi dançar um forró, pronto, é diabo, é satanás, é ameaça, é pânico, é terror. Porque infelizmente voltaram para a maldição. Voltaram para a maldição. E passado o tempo, a mente dele ficou cauterizada, já não entra mais nada. Culpa de quem? Do sistema religioso. Culpa de quem? Daqueles que pegam os gentios e os colocam para viver como judeus. A prática das obras da maldição, batismo, lei da purificação, comer pão e beber suco, representação frajuta da Páscoa judaica, apresentar criança, consagração com óleo, altar local de sacrifício, jejum e todas as formas de prática de obras mortas. Vamos ler o contexto de Gálatas 2, entre os versículos 11 e 21. Olha como é profundo esse contexto, esses versículos. Então, epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Diz assim no versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Eu estou utilizando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que na verdade é a versão Almeida Revista Atualizada, mais atualizada. Versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. E, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Veja a hipocrisia.
Veja porque Paulo resistiu face a face a Pedro. Repreendeu, chamou a atenção, puxou o freio dele. Pedro, por que você é hipócrita, Pedro? Você, quando está em nosso meio, você vive como gentil, você tem liberdade, você come carne de porco, você dança um forró, você dança um samba. Mas Pedro, quando chega Tiago e os outros da circuncisão, você se transforma. Você vira sua cara. Aí você já começa a condenar os gentios. Você começa a fazer o que a religião faz, colocar as pessoas debaixo da maldição da lei de Moisés. Por este motivo que Paulo estava repreendendo Pedro por essa hipocrisia, por essa falsidade. Versículo 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Veja bem, Barnabé andava lado a lado com Paulo. Barnabé via como era proclamado a sã doutrina, o evangelho da sã doutrina, as boas novas para os gentios, lado a lado com Paulo. Mas quando ele se reuniu com Tiago, João e outros da circuncisão, ele também caiu. Ele também começou a viver como judeu. Porque as pessoas, quando entram para dentro das chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés, eles sofrem uma metamorfose, eles sofrem uma transformação cruel. Com fábulas, com histórias, com cerimônias, com rituais, com sapatinho de fogo, com poder, que eles dizem, em nome de Jesus sai, eu assopro e o tranca-rua vai sair dessa pessoa, em nome de Jesus, sai. Isso é tudo um teatro. Aí você diz, mas quer dizer que não existe? Lógico que existe. Dentro desses lugares existe o espírito imundo. Mas da parte de quem? Da parte de Deus. Porque eles não querem acreditar na verdade. Então o próprio Deus lhe envia o espírito do erro, o espírito do engano. E eles acham que aquele homem que está ali, no terno, na gravata, ele assopra, ele é poderoso, ele é ungido. É nada. Ele é um tolo. Ele é um sem noção. Ele é um mentiroso. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, esses homens de dentro desses lugares não andam conforme a verdade do Evangelho. Eles não andam conforme a verdade da sã doutrina. Que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Hein? Não é assim dentro do lugar que você frequenta? Não é assim? Você não é obrigado a pegar o envelope, dar 10% do seu salário? Você não é obrigado a pegar uma oferta que às vezes era um dinheiro para você comprar uma mistura, pagar um aluguel, você pegar e colocar no envelope? Não é assim que eles ameaçam você se você ficar acumulando envelopes? Não é assim se você não cumprir um voto feito para com Deus, que é coisa da lei, você será amaldiçoado? Não é assim você que frequenta nesse lugar, se você não der 10% do seu salário, o devorador, o migrador, o cortador vai dentro da sua geladeira, comer tudo que você tem, vai dentro do seu armário, seu carro vai quebrar, o gás vai vazar? Não é assim? Que eles obrigam você, que é gentil, a estar vivendo como judeu, debaixo da maldição? Toma vergonha na cara, toma juízo, vire as costas para esses ladrões, esses mentirosos. São cães gulosos, são lobos vorazes, que nunca se fartam. Eles são gentios e obrigam os seus fiéis, que são gentios, a viverem como judeu. A mesma coisa que estava acontecendo com Pedro. Por isso que Paulo repreendeu Pedro. Pedro, você é judeu, vive como gentil. Mas quando chega Tiago, João e os outros discípulos da circuncisão, você quer obrigar os gentios a fazerem as mesmas coisas que vocês fazem, que os judeus fazem.
Ou seja, estar debaixo de servidão, estar debaixo da escravidão, da maldição da lei. Meu amado, me desculpe. A cada dia que eu leio, que eu me aprofundo no conhecimento da sã doutrina, mais nojo eu tenho da religião. Mais pavor, mais ânsia eu tenho desse povo. Cambada de ladrões, mentirosos. São gentios querendo viver, escravizando as pessoas, escravizando os que não, os incautos, escravizando os preguiçosos que têm preguiça de ler, tomando dinheiro das pessoas inocentes. Isso é uma vergonha, isso tem que parar. Chega, já deu. Já deu. O tempo desses cães roubarem se acabou, terminou. Chega. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Abra sua Bíblia, leia Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Pelo amor de Deus, eu vou ler novamente. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 em diante. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Paulo era igual Pedro, Paulo era judeu. Só que como ele recebeu o evangelho, a revelação da sã doutrina para os gentios, ele passou aos gentios o que Cristo mandou passar. Ou seja, não era para viver mais como os judeus. Não era para viver, não era para praticar as obras dos judeus. Porque o povo gentil é um povo sem lei, é um povo que Deus não deu lei. Olha o versículo 16. Sabendo, contudo, Paulo dizendo, Pedro, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Meu amado, não adianta você praticar o dízimo, é obra da lei, você não é justificado. Não adianta você se jogar numa piscina, fazer o batismo, a lei da purificação, você não é justificado por essa obra. Não adianta você fazer jejum, não adianta você subir monte, não adianta você praticar obras da lei. É em vão o que você está fazendo. O dinheiro que você está colocando no envelope é para encher o cofre desse lobo, desse ladrão. É isso que acontece. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. O viver por fé é você confessar o seu batismo na morte dele. O viver por fé é você saber que o nosso Cordeiro Pascal foi imolado. A nossa Páscoa é espiritual. O corpo de Cristo que nós devemos comer é a sua igreja. E a igreja dele são vidas, são pessoas. E só ele é o cabeça. Isto é viver por fé. A fé não é você dar o seu tudo, a fé não é você dar o seu carro, a fé não é você dar o seu salário. Isso é uma ignorância, uma falta de sabedoria. Isso é uma obra da carne, é uma feitiçaria, é um encanto. A fé é você confessar que a escatologia já ocorreu, que o juízo de Deus já aconteceu e que o próprio Deus está dentro do seu espírito, está dentro de nós. É Ele que nos guia, Ele nos ensina. É Ele que coloca o sentimento de misericórdia, de compaixão, de amor pelo nosso próximo. Por isso que você tem misericórdia, por isso que você tem compaixão, porque é Ele que está dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito da graça, praticando obras da maldição da lei. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém é justificado. Não adianta. Esfregue esses versículos na fuça, no focinho do seu mestre, do seu pastor. Esfregue esses versículos. Fala para ele, me explica isso daqui, seu cão guloso. Por que eu tenho que praticar obras da lei se aqui está escrito que eu não sou justificado se eu praticar essa obra? Esfrega isso na cara dele.
Você conhece um teólogo? Esfrega isso na cara do teólogo. Manda ele te explicar o que é isso. Eles não leem para você isso nesse alçapão, nessa arapuca. Porque se eles lerem isto, eles estarão dando liberdade a você. Você não ficará, você não comerá mais desse maná, dessa comida imunda chamada religião. O alimento que esses lugares oferecem é um alimento podre, um alimento sujo, imundo, um alimento mentiroso. Versículo 17, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Meu amado, Cristo nos chamou à liberdade, Ele não chamou à libertinagem. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Cristo nos chamou à liberdade. Mas também no versículo 13, Paulo diz, não chamou a libertinagem, não faça dessa liberdade uma libertinagem. Não há o porquê você está com um copo de cachaça na mão, dizendo eu estou na graça. Estou na graça? Não, você está na sua carne. Não há como você estar na boca de fumo e dizendo eu estou na sã doutrina. Mentira, você está na carne. E por isso, se você for um eleito, você vai ser disciplinado. Você que anda fumando, dizendo eu estou na graça, se você for um eleito, amanhã ou depois, você pode ter um efizema pulmonar, você pode ter um câncer no pulmão, um câncer no fígado. Isso é a sua carne, você sendo disciplinado. Cuidado, não transforme. O povo da graça, como nós somos luz, como nós saímos das trevas da escuridão e estamos na luz, nós temos que mostrar que nós somos luz ao nosso próximo. Nós temos que ser exemplos. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho estampado em nosso rosto, o brilho de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da sã doutrina. Não podem olhar para nós e vermos nós igual os evangélicos, igual os religiosos, de forma alguma. Nós temos a nossa liberdade controlada, nós temos a nossa liberdade limitada. Porque o interesse nosso não é agradar homens, é agradar a Deus. Pois se nós somos o templo dele, o nosso espírito, então nós temos que andar e agir como tal. Nós temos que andar em exemplo, dando exemplo, mostrando ao próximo como é o proceder de um filho legítimo de Deus. E que estamos reinando em vida, estamos reinando em perfeita vitória em Cristo. Versículo 18, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Então, eu conheci o Espírito da graça, eu conheci a sã doutrina, eu sei que Cristo, que Jesus morreu naquela cruz e resgatou a todos que estavam na maldição da lei. Então, o porquê que eu volto a edificar o que eu destruí? O porquê que eu vou voltar à lei de Moisés e voltar a praticar as obras da maldição? De forma alguma. Se eu destruí isso quando eu vim para Cristo, por que eu vou fazer isso de novo? De forma nenhuma. Por que eu vou dar dízimo? Por que eu vou batizar? Por que eu vou fazer jejum? Se tudo isso é da lei e eu destruí ao conhecer Cristo, o ressuscitado. Eu não posso voltar a fazer essas coisas. Eu não posso reedificar novamente essa obra. Pelo contrário, tem que nem olhar para trás. Versículo 19, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim é aqueles que estão debaixo da sã doutrina da graça de Deus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que andar conforme Cristo. Eu tenho que ser um cristão verdadeiro, não um evangélico, não um religioso. Eu tenho que andar nas pisadas, nas passadas do Cristo ressuscitado. Eu não posso praticar obras da lei, senão eu estarei andando em Moisés e não em Cristo.
Eu não posso praticar as obras que Jesus de Nazaré disse antes da cruz. Porque ele veio cumprir, ele veio praticar as obras da lei. Ele veio cumprir a justiça. Para ele ser o cordeiro sem defeito. Para ser o sacrifício perfeito de Deus. Então ele não veio... Nós hoje não podemos praticar as obras de Jesus de Nazaré. Não podemos. Porque em nós está o Cristo ressuscitado, não o Filho do Homem. Em nós está o Cristo que diz, tetelestai, está consumado. Em nós está o juízo que julgou quem deveria ser julgado no ano 70, que foi o povo de Israel. E disse, faço nova todas as coisas. E Deus mesmo estará dentro dos homens. E Deus mesmo nos ensinará. Então é assim que nós temos que viver. Cristo vive em mim. E eu tenho que andar nos passos desse Cristo. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu tenho que praticar obras da lei de Moisés, obras da maldição, então Cristo morreu em vão. Para a religião, para os religiosos que vivem buscando justificação no velho pacto, na antiga aliança, para esses a morte de Cristo foi em vão. Para a teologia que ensina o dízimo, batismo, subir monte, jejuar, vigília, comer pão, beber suco, a morte de Cristo para esses cães foram em vão. Para todos os que praticam obras da lei de Moisés, a morte de Cristo foi em vão. Guarde no seu coração, guarde na sua mente. Você, eu, nós somos gentios. Nós somos o povo escolhido por Deus para herdar a promessa feita a Abraão, 430 anos antes da lei. Nós somos os filhos da fé. Nós somos os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos o povo da fé. Nós andamos, nós vivemos, nós caminhamos de fé em fé. Não de obras da lei. Porque a lei nunca justificou ninguém. A lei nunca santificou ninguém. A lei nunca qualificou ninguém como filho de Deus. Pelo contrário, a lei escravizava. A lei sempre colocou jugo, fardo pesado nas pessoas. E é o que acontece nesses lugares chamados igreja. O que tem aí é escravidão, o que tem aí é transgressão, o que tem aí é mentira, é roubo, com suas festas, seus rituais, suas cerimônias, seus enganos. Não confie, não acredite nesses homens que dizem ser teólogos, doutores. Quanto mais anéis eles têm, quanto mais diploma eles têm, mais merecedor do castigo esses homens têm. Porque eles mentem, eles enganam, eles profanam o sangue de Cristo, eles manipulam a palavra de Deus, eles corrompem o Evangelho, eles colocam fermento, eles fermentam a sã doutrina em todas as suas reuniões, em todas as suas reuniões, em todos os seus cultos, eles colocam fermento na lei. Eles não conseguem tirar 1h30, 2 horas para falar somente da sã doutrina. Não conseguem. Porque suas mentes estão cauterizadas, suas mentes estão engessadas. Não entra mais coisa nova. Eles vivem na caducidade da letra. Eles vivem na velhice da letra. O novo para eles ainda não ocorreu. Ele está como Jesus de Nazaré nos diz, sua carne disse. Os homens dizem, o vinho velho é melhor do que o vinho novo. Assim está a religião. Estão bebendo do vinho velho. Eles não aceitam o vinho novo de forma nenhuma. Para aqueles que oferecem o vinho novo a eles, eles dizem, é herege, é demônio, é falso profeta, é anticristo. Porque suas mentes estão engessadas. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Infelizmente, para a religião, para os religiosos, a morte de Cristo foi em vão. Graça e paz.
Espero ter contribuído com essa mensagem. Se foi útil a você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.